Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, agora, hoje é o tão aguardado dia da Black Friday e o comércio promete bons descontos para atrair o comprador, o consumidor. Mas será que os preços abaixaram mesmo, de fato? Vamos conferir nessa reportagem. O Guia de Compras fez um levantamento para que o consumidor não seja enganado e compre o que realmente estiver com bons descontos. Dos 60 produtos que a pesquisa acompanhou desde setembro, só 9 estavam com pelo menos 20% de desconto nesta manhã, dia da Black Friday. Os destaques eram air fryers e TVs. Outros 11 produtos tinham reduções de ao menos 10%, ainda segundo a pesquisa. E 19 itens, com destaque para ar-condicionado e celulares, estavam mais caros ainda. Entre eles, 6 custavam 10% mais do que no início da análise, em setembro. Já um outro estudo, da Fundação Getúlio Vargas, que também fez essa avaliação, revelou que, em média, os valores estão 0,5% menores em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o levantamento, os calçados infantis lideravam as quedas de preços, com uma redução de 6,31%. Em seguida, os celulares apareciam quase 5% mais baratos. Também ficaram menores os valores de eletrodomésticos como máquinas de lavar, que caiu cerca de 2%. As vendas pela internet prometem ser expressivas. Uma das principais plataformas de e-commerce do país ouviu 27 mil clientes e 85% afirmaram que pretendem fazer compras nesta Black Friday. O pagamento da primeira parcela do 13º salário deve estimular o comprador. Além dos consumidores, o comércio e a economia do país também se beneficiam da data. Uma grande rede de lojas contratou 500 funcionários temporários em todo o Brasil para lidar com o aumento da demanda. No Rio de Janeiro, uma loja adotou horário especial, funcionando 24 horas até o final da Black Friday. E você que nos assiste, você também deseja comprar nesta Black Friday? Pois é, veja agora então uma lista dos produtos mais procurados. Vamos acompanhar. A lista de produtos é grande e tem para todos os gostos, seja para amigos e parentes ou para si mesmo. Uma pesquisa feita pela empresa de caixas eletrônicos 24 horas revelou que, em média, os brasileiros pretendem gastar entre R$ 200 e R$ 500 reais com as compras na Black Friday. Vamos ver agora quais são os 10 mais buscados. Em 10º lugar, temos o vestuário infantil com 12%. E em 9º ficam os itens de decoração com 12% também. Em 8º, vem os tablets com 13%. Já em 7º lugar, são as sandálias e chinelos com 13%. E em 6º, as televisões com 14%. Em 5º lugar, vem os perfumes com 14% também. Agora, em 4º lugar, são os eletroportáteis, como o air fryer, com 15%. Em 3º, vem os equipamentos elétricos, como celulares, com 17%. Em 2º, são os tênis casuais, que representam 17%. E em 1º, são as camisas de time, com 23%. Esse outro levantamento foi feito pelo Google. As camisas de time são um produto comum na cultura brasileira e sempre tem bom registro de vendas. Mas, segundo a pesquisa, é incomum aparecerem na liderança como acontece nesse ano. E o motivo disso são as finais dos campeonatos de futebol que estão em andamento, como, por exemplo, o final da Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo e a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Um detalhe que chamou a atenção dos pesquisadores é o gosto dinâmico do consumidor brasileiro. Isso porque a cada ano a lista de preferências muda e o desejo pelos produtos se renova. E dezembro é mesmo o mês de comprar presentes, né? Mas esse clima de consumismo também pode ser muito perigoso. Olha só, nós vamos mostrar agora a história da Camila Nunes. Ela é compradora compulsiva e chegou a fazer uma dívida de R$ 240 mil, mas agora ela vai conta essa experiência dela para alertar outras pessoas e dar um bom exemplo aí. Boa tarde, Camila, seja muito bem-vinda. Primeiro, é um prazer recebê-la aqui no nosso jornal. Boa tarde, obrigada. Para mim também é um prazer estar aqui.
Olha, e eu só de te apresentar, né, só de dar uma introdução na sua história, muita gente já ficou curioso. Então, eu pergunto para você, primeiro eu peço que você conte um pouquinho dessa história. Quando você começou a perceber que a situação estava fora de controle, muita gente nem deve perceber isso e enfrentar esse problema. No meu caso, eu comecei a comprar compulsivamente na adolescência. E de lá para cá já tem uns 25 anos. É difícil a gente perceber, porque a compra faz parte do nosso dia a dia e ela é muito incentivada, né? Mas não fui eu, assim, foi o meu ex-namorado da época. Acho que eu faço tratamento psiquiátrico e psicológico há 10 anos. Então foi ele que falou, tá errado, não tá certo isso não, porque é difícil perceber mesmo. Olha, importante o que você falou. Eu estou vendo aí atrás de você algumas peças de roupa, inclusive, e eu queria que você relatasse um pouco para as pessoas que nos assistem esse excesso. Eu li em algum lugar aí que você tem um quarto na sua casa só para guardar roupas. Conta pra gente um pouco de como isso, do tamanho que esse problema chegou. Assim, eu chamava de closet, né? Mas depois que eu comecei a me tratar, eu percebi que, na verdade, eu tinha um depósito. Eu sempre comprava e ia guardando, mas eu nunca usava, porque eu estava muito ocupada comprando as próximas coisas. E eu não tinha muito como usar, porque eu não tinha dinheiro para sair. O dinheiro eu gastava todo comprando roupa, calçado, bolsa, cosmético, maquiagem, e eu nem me maquio, na verdade. Então, eu comprava, o comprador compulsivo, ele compra mesmo para saciar aquele desejo momentâneo, mas não é muito para usar não, viu? E esse quarto tá ali. Eu tô agora numa missão de acabar com ele para que a qualidade de vida melhore, né? E eu me livre do excesso. E esses aqui, ó, que vocês estão vendo, na verdade foi o que eu já tirei para poder vender, estão à venda. Mas eu tô enfrentando. Muito corajoso, acima de tudo, o seu depoimento. Então eu pergunto, qual que é o sentimento que te levava a fazer as compras? Qual que era a relação que você tinha com as compras? Você deu um exemplo aí interessante, que você comprava muita maquiagem e não usa maquiagem. Não. Então, qual que era o sentimento que te motivava? É bem complexo, assim. Nesses 10 anos de tratamento psicológico, eu ainda não sei definir com exatidão o que acontece com a gente. Eu tenho um TOC, é um transtorno obsessivo compulsivo, é uma ideia obsessiva que leva à compulsão. Então, a gente, na verdade, o cérebro da gente dá uma missão pra gente, que é comprar determinada coisa. E aí a gente só fica mais leve, a gente só se livra daquele pensamento obsessivo quando você compra. Mas logo após a compra já vem uma outra ideia de querer comprar uma outra coisa. Então, o que me leva a comprar, o que eu sinto, eu não sei dizer muito bem não, viu? Eu sei que, assim, a vida do comprador compulsivo é uma vida muito atormentada. Porque a gente lida com aquele sentimento, com a vontade de comprar e com a culpa, né, de ter comprado. E com as dívidas, né? Lidar com dívida não é fácil. A minha vida financeira sempre foi muito doente, assim, doente, é na UTI mesmo. Então, a gente lida com muita coisa, além da vontade de comprar, que é uma luta diária, assim. A partir do momento que a gente começa a se tratar e entende que é uma compulsão, que não é algo saudável, a gente luta para evitar aquele momento da compra, mas a gente sempre acha que é a última compra, sabe? Não, é a última compra, eu vou comprar só mais isso, e aí não preciso comprar mais, que eu já tenho muita coisa, mas a vontade de comprar nunca é saciada. Então, eu, mais uma vez, quero dar parabéns para você por esse depoimento corajoso e, como eu disse, vai deixar um legado, uma ajuda para muitas pessoas que ainda nem entendem que tem esse problema. Então, para finalizar, eu peço que você deixe uma mensagem para as pessoas
especialmente, como eu disse, nessa época do ano. Você citou muito bem, não é só a pessoa, mas todo o sistema, toda a publicidade motivam, levam a pessoa a comprar cada vez mais. Então eu peço que com toda a sua experiência, com todo o seu sofrimento, que não foi em vão, foi também o mecanismo para ajudar outras pessoas, que você deixe uma mensagem. A mensagem é para mim também, né? Que a gente precisa repensar a nossa forma de consumir, nossos hábitos de consumo. E é importante se perguntar se realmente precisa do que quer comprar, né? Se tem necessidade de comprar. Mas no caso do comprador compulsivo, essas perguntinhas não fazem muito sentido, né? Por se tratar de uma compulsão. Mas é importante também observar aquela pessoa que convive com o comprador compulsivo, né? Se realmente passou do limite de normal, né? Então, é criar mesmo aquela consciência, é o consumo consciente, né? Procurar entender por que quer comprar tanto, né? O que tem por trás disso. O detalhe importante que você falou é a rede de apoio. A gente tem que estar atento às pessoas que a gente ama e estão ao nosso redor. Nós acabamos de conversar com a advogada Camila Nunes. Camila, muito obrigado por esse depoimento muito forte, muito impressionante e, acima de tudo, parabéns pela sua coragem. Obrigada. Grande abraço. E olha só... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha só, a gente muda de assunto agora para falar de esportes, né? Já que amanhã acontece o grande jogo, talvez o jogo mais importante do ano aqui na América do Sul, a final da Copa Libertadores da América. E quem vai trazer as informações está aqui ao meu lado, é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio, seja muito bem-vindo. E olha só, como estão, né, Caio, os preparativos para esse jogão? Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, para a gente saber tudo o que está acontecendo, todos os detalhes dessa grande final, nós vamos falar agora direto na Argentina. O Vinícius Naza, que está lá acompanhando tudo de perto, vai fazer uma participação especial para o nosso jornal. Aqui está o Vinícius, boa tarde, Vinícius, seja bem-vindo. Conta pra gente como é que está o clima por aí. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Kleber. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Hoje eu estou em frente ao Estádio Monumental de Núñez, o estádio do River Plate, o estádio onde acontecerá o jogo da final entre Botafogo e Atlético Mineiro. Onde nós andamos, nós vemos muitos torcedores. Aqui agora há pouco estava saindo o ônibus do Atlético Mineiro, onde os torcedores... Galo ou Botafogo? Galo ou Botafogo, eles não quiseram responder, mas muitos torcedores, tanto argentinos quanto brasileiros, eles acabam vindo ao nosso lado sempre para comemorar, sempre para dizer qual que é a sua opinião, qual que é a sua aposta para esse jogo. Hoje eu conversei anteriormente com alguns torcedores sobre a organização, de certa forma, em alguns aspectos. Aqui na Argentina, o público em geral até que trata muito bem essa questão dos brasileiros, trata muito bem a questão do jogo que está por vir. Agora, se nós formos falar em questão agora, a imprensa local não está valorizando tanto esta partida como é realmente o tamanho dela. A imprensa argentina, ela está colocando como se fosse apenas um pequeno jogo, como se os dois brasileiros não tivessem tantos méritos para falar, tantos méritos para estar aqui. Hoje, em todos os noticiários esportivos aqui da Argentina, só se falava da expulsão do Advíncula, lateral direito da equipe do Boca Juniors. Eles não falam sobre essa partida. Isso, de certa forma, é preocupante para a Conmebol, e os torcedores, eles acabam se questionando em até onde para eles está sendo bom, até onde para eles isso daqui é positivo. Por outro lado, nós conversamos com eles em questão de festa, porque o tempo todo, por mais que agora há pouco passaram argentinos, agora os torcedores, eles estão mais concentrados aqui ao meu lado direito, do lado esquerdo da tela, mas eles estão concentrados ali, pois vai passar o ônibus, agora a saída do ônibus do Atlético Mineiro. Porém, de certa forma, eles acabam fazendo uma festa muito positiva, aguardando realmente a vinda desses jogadores para que eles passem aqui e empurrem e motivem cada vez mais os jogadores para essa partida. Pelo lado botafoguense, já saiu o ônibus, a torcida fez a festa, agora só falta a parte do Atlético Mineiro.
Tá certo, Vinícius. Muito obrigado pelas informações. Um abraço. Bom, Kleber, daqui a pouco eu volto então com mais informações dos esportes. Legal, Caio. Daqui a pouco eu te chamo de novo. A gente volta a falar sobre endividamento e a Serasa está de olho no impacto que as apostas esportivas podem causar na economia. Uma pesquisa apontou que quase a metade dos apostadores recorrem aos jogos online para pagar dívidas. Mas é o repórter Wellington Pael quem vai trazer mais detalhes. Boa tarde, Pael. Boa tarde, Kleber. Os dados são preocupantes. Essa pesquisa da Serasa, que é uma empresa de análise de crédito, mostra que muita gente está fazendo empréstimos e até mesmo deixando de pagar contas para usar o dinheiro em apostas, na expectativa de conseguir aumentar o dinheiro que já tem e pagar dívidas. 46% revelaram que fazem algum tipo de aposta mesmo com o nome negativado. E 44% fazem essas apostas na esperança de poder conseguir dinheiro para quitar as dívidas. É um resultado que precisa ser visto com muita atenção, porque não é o que o consumidor encontra ao realizar uma aposta, já que é um risco financeiro. A aposta pode ser feita como uma forma de lazer, de diversão, e não como uma fonte de renda extra. A Serasa também perguntou o que esses consumidores já comprometeram para realizar algum tipo de jogo. 13% disseram que deixaram de pagar alguma conta em algum momento para apostar. E 10% já pediram algum empréstimo para poder continuar jogando. Com o crescimento no número de casas de apostas no Brasil, o Serviço de Análise de Crédito criou um documento chamado Manual das Bets para tentar instruir os consumidores. A orientação traz formas de organizar as finanças para poder usar bets de forma recreativa sem comprometer a renda da família, além de trazer uma lista das bets autorizadas a operar para evitar que os jogadores caiam em fraudes. Esse manual pode ser acessado pela internet através do site serasa.com.br/blog/manual-bet. É com você, Kleber. Muito obrigado, Pael. E a gente muda de assunto porque agora a gente vai mostrar os vídeos que viralizaram na internet. Vamos ver o que é destaque hoje nas redes sociais. E olha só, no Rio de Janeiro, criminosos usaram ônibus para fazer barricadas e bloquear ruas. Vamos ver as imagens. Pelo menos 3 ônibus e um caminhão foram usados por criminosos como barricadas na zona norte do Rio. A ação tentava dificultar o acesso da polícia durante uma operação na comunidade do Complexo da Pedreira, Quitanda e Lagartixa, na manhã desta sexta-feira. Os bandidos também atearam fogo em pneus na Avenida Pastor Martin Luther King Jr. e na estrada de Botafogo. Em nota, a Polícia Militar informou que agentes fazem hoje uma ação para cumprir mandado de prisão, com o objetivo de impedir os roubos de carga de veículo, além de evitar disputas territoriais entre grupos rivais na região. Por volta das 11 horas da manhã, os veículos já tinham sido retirados das vias. Segundo a Rio Ônibus, nos últimos 12 meses, 136 ônibus foram sequestrados. Em nota, a concessionária destaca a necessidade de ações efetivas das autoridades de segurança pública para resolver a situação e garantir o direito de ir e vir do cidadão. E olha, vamos ver agora uma história impressionante. Um argentino é suspeito de ter soltado um jacaré, isso mesmo, um jacaré, em um lago que fica na fronteira com o Brasil. E o local é frequentado por muitos banhistas. Vamos ver. Um jacaré foi solto por um argentino em um lago turístico de propósito. O caso aconteceu na fronteira entre o Brasil e a Argentina. Segundo a Polícia Militar da fronteira, o suspeito está sob investigação. A busca pelo animal movimentou autoridades dos dois países. A região não é o habitat natural de jacarés. E apesar da prefeitura proibir nadar e pescar no lago, é comum encontrar banhistas desrespeitando a regra. Conforme o governo municipal da Argentina, a operação visa garantir tanto a segurança dos visitantes quanto o bem-estar do animal, deslocando ele para um habitat mais adequado. Não há informações e detalhes de quando o animal foi colocado no local e nem o estado de saúde ou espécie dele.
E a gente volta a falar agora de esportes, né? Afinal, como a gente disse, já mostrou aqui, amanhã acontece a grande final da Copa Libertadores lá na Argentina. E mais uma vez o Caio está aqui ao meu lado. Antes de falar da Libertadores, né? Nós vamos falar do Brasileirão. Afinal, amanhã também tem jogo importante, né, Caio? Kleber, amanhã um jogão aí, o Corinthians vai entrar em campo, né? E bom, o Corinthians entra em campo buscando uma vaga aí na Libertadores. E quem vai trazer as notícias para nós é a Michele Veiga, que vai aparecer aqui no telão. Werneck, como você pode ver, o palco já está preparado para Criciúma e Corinthians nesse sábado às 7h30 da noite aqui no estádio Heriberto Wilson. Para essa partida, o técnico Cláudio Tencati teve pouco tempo de preparação, até porque o Tigre jogou na última terça-feira frente ao Fluminense no Maracanã, acabou no empate em 0-0, o que não ajudou em nenhuma das duas equipes. Por quê? Porque o Criciúma é o primeiro na zona de rebaixamento com 38 pontos e o Fluminense é o primeiro fora da zona de rebaixamento também com 38 pontos. Então essa rodada é decisiva para essas equipes que ainda buscam fugir da degola. O Criciúma deve ir a campo com o Gustavo, o Claudinho, o Wilker Anjo, que é o nosso zagueiro da seleção venezuelana, só que ele sentiu essa semana, então ele ainda é dúvida, ou o Tobias Figueiredo joga no seu lugar. Rodrigo, Marcelo Hermes, Ronald, Nilton, Barreto, Felipe Matheus, o Wick Bolassi, que você gosta bastante, e o Felipe Viseu, todos eles estão aí na mira do técnico Cláudio Tencati, que, claro, não revelou ainda a escalação, vai ainda fazer a sua movimentação nessa sexta-feira, mas depois o time descansa bem para poder enfrentar o Corinthians. Casa cheia, sim, a expectativa é que todos os torcedores do Criciúma aí, que são sócios aqui, Werneck, funciona da seguinte forma: os torcedores do Tigre, na sua maioria, são associados, por isso a disposição de venda de ingressos por parte do Criciúma Esporte Clube para sua torcida foram 1.000, que já foram encerrados. E para a torcida do Corinthians, quase 2.000 a R$220, esgotados rapidamente. Teve gente que dormiu na fila, como a gente trouxe as informações essa semana. Portanto, é um jogo decisivo para o Criciúma, super importante, olhando a tabela também lá no jogo do Fluminense. E, é claro, o Corinthians também vem para cá em busca dos 3 pontos, porque quer almejar mais na tabela depois de ter passado sufoco o campeonato inteiro. Aqui a gente não passou sufoco no campeonato todo, mas nas últimas rodadas estamos tendo aí que torcer mais, Werneck. Então é isso. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. Um abraço. Grande abraço, Michele. Muito obrigado aí pelas informações. E além, né, desse jogo entre Criciúma e Corinthians, quais são as outras partidas da rodada, Caio? Bom, vamos lá então. Amanhã começa a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como nós falamos aqui, às 19h30, o Criciúma recebe o Corinthians no estádio Heriberto Wilson. E o jogo promete ser bem disputado. O Criciúma tenta fugir do Z4 e o Corinthians tenta uma vaga na Libertadores do ano que vem. No mesmo horário, Cuiabá, que já está matematicamente rebaixado, joga em casa contra o Bahia. E às 21h30, o Atlético Goianiense, também já rebaixado, visita o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. No domingo tem mais jogos. Às 16 horas tem Grêmio e São Paulo na Arena do Grêmio. Ainda às 16 horas tem briga na parte de cima da tabela entre Flamengo e Internacional. E às 18h30 a bola rola em 3 confrontos. Bragantino e Cruzeiro em Bragança, Atlético Paranaense e Fluminense na Liga Arena e para encerrar, Vitória e Fortaleza no Barradão. Tá certo então, Caio, mas vamos voltar a falar, né, do grande jogo de amanhã, da grande final da Copa Libertadores da América. Atualiza as informações pra gente, por favor, Caio. Bom, é isso. Então nós vamos falar agora da Libertadores da América, porque o jogo promete ser muito disputado e nós vamos voltar a falar com o Vinícius Nasa, que está lá na Argentina, acompanhando tudo de perto e vai trazer mais informações atualizadas sobre tudo que está acontecendo por lá. Vinícius, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Bom, eu queria fazer uma pergunta para você. A Argentina esperava uma final entre um time brasileiro e um time argentino e não teve, né? Porque o Atlético acabou tirando o River Plate da partida. Conta pra gente como que os argentinos estão reagindo a isso, né? A essa final de brasileiros na casa argentina. Conta pra gente, por favor.
Muitos argentinos, eles acabam falando que não foi muito justa essa classificação mineira sobre o River Plate. Por outro lado, não falando em questão só aos brasileiros estarem muito favoráveis em questão a isso, mas sim, eu acredito que todos eles acreditam que a classificação do River Plate seria muito melhor para eles, para que tivesse um Botafogo e River Plate. Por outro lado, torcedores atleticanos que fazem a festa, que vêm o tempo todo aqui conversar, eles estão muito esperançosos. Agora em coletiva de imprensa, o jogador, o Hulk, capitão da equipe do Atlético Mineiro, ele fala que o Botafogo é favorito para essa final, mas que eles querem jogar contra os números. Eles querem mostrar que, independente de quem é favorito, das estatísticas, o Atlético Mineiro vai lutar os 90 minutos e mais, se for preciso, para conseguir o título. Eu estou agora com um torcedor do Atlético Mineiro. Primeiro de tudo, eu gostaria de saber de você, qual que é a expectativa para esse jogo? Você acredita realmente que... Você concorda com essa fala do Hulk, de que realmente o Botafogo é favorito, ou o Atlético Mineiro vem favorito para essa decisão? Bom, sendo um atleticano fiel, é lógico que a gente vai acreditar sempre, né? Mas sendo um pouco realista, o Botafogo nesse momento joga um melhor futebol, mas contra números a gente sempre tem que brigar, né? Então vamos torcer e quem sabe o Galo leva essa daí para Minas Gerais. Por um lado, o Atlético Mineiro já tem um campeonato, uma Copa Libertadores em 2013. Essa é a primeira decisão do Botafogo. Você acha que essa primeira decisão vai trazer esse favoritismo pro lado deles, por eles estarem com muito sangue? Ou você acha que esse título, essa final do Atlético Mineiro, eles são favoritos por ser realmente um time que já ganhou a Copa Libertadores? Acredito que não influencia, não. Ali dentro das 4 linhas, 90 minutos, são grandes profissionais, são jogadores que têm experiência em grandes ligas pelo mundo. Acho que é decidido ali em detalhes, emoção. Apesar do Botafogo estar jogando um futebol mais vistoso, uma final ela é decidida em detalhes. Então não acredito que pelo fato do Atlético Mineiro ter sido campeão em 2013 ou pelo fato do Botafogo nunca ter sido, não acredito. Acho que dentro de campo eles vão dar a vida por essa data, tanto o Atlético quanto o Botafogo. Placar? Atleticano é meio sofrido, né? Eu acredito aí torcer para algo apertado, um 2-1, 1-0. É isso, muito obrigado. Eu volto com vocês, Caio e Kleber. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, de me chamar para esse jornal. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado aí pelas informações e pelo belo trabalho, Vini. E olha só, agora a gente muda um pouco de esporte, né? Para contar para você a história de uma jogadora de basquete que, mesmo grávida, continuou os treinamentos. Como é que é isso, Caio? Uma história bem legal, Kleber. Bom, Ingrid Vasconcelos, atleta de basquete que já jogou na seleção, concilia a vida de mãe, esposa e gestante com muito treino na sua rotina. Vamos ver. Ser mãe, cuidar da família e ainda ter que enfrentar uma rotina de trabalho é uma realidade de muitas mulheres pelo mundo afora. Agora, imagina alguém encarar tudo isso sendo uma atleta de alta performance e ainda estar grávida, pois essa é a vida da Ingrid Vasconcelos, uma jogadora de basquete que tem o grande desafio de conciliar sua gestação com a rotina de treinos. Atualmente, a atleta mantém seus treinos individuais, até porque a demanda da equipe poderia colocar sua saúde em risco. Mas quem pensa que a gravidez atrapalhou os planos da atleta está muito enganado. Quando tinha 18 anos, Ingrid engravidou pela primeira vez. Ela contou que essa experiência no início da carreira foi muito desafiadora, pois ela esteve sozinha e não sabia muito bem como conciliar a profissão com a gestação. Agora, aos 30 anos, a atleta se diz muito mais pronta para aproveitar essa fase da vida e conta com o apoio tanto do marido quanto do seu filho de 12 anos. Com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, Ingrid tem compartilhado todos os momentos da gestação com o público, mas faz questão de lembrar que o seu plano é retornar às quadras logo após o nascimento de seu filho. Bela história, muito obrigado pelas informações, Caio, e um ótimo fim de semana para você. Obrigado, Kleber, você e a todos que nos assistem. Grande abraço. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais pela sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.